Um assunto que eu acho muito bacana na Bíblia, na verdade, assim, tem muitas coisas na Bíblia que eu acho muito interessante para a gente aplicar no nosso lado espiritual, né? E o Bom Samaritano sempre foi uma história assim que, para mim, foi algo assim que quebra muitos paradigmas, né? Ali conta uma história de um jovem, né, que vê um outro ali todo destruído porque foi assaltado, né? E, e ele não podia ajudar aquele jovem justamente por ele ser judeu, né? E ele, por ser samaritano, ele poderia muito bem abrir mão, fingir que não viu, até porque os judeus não gostavam dele, segundo a literatura, né? E mesmo assim, ele quebra o paradigma daquele tempo, né? E começa a ouvir a voz do coração e começa a olhar o homem não só como um judeu, e sim como alma, né? Cara, essa história, para mim, eu sempre amei essa história. Porque ele tinha tudo para virar as costas, até porque os judeus tratavam os samaritanos, segundo a literatura, como um cachorro mesmo, né? E ele tinha tudo para falar assim: eu que vou ajudar nada, ajudo nada. Só que ele não viu isso, né? Ele viu ali a alma precisando e se sentiu no lugar daquela pessoa, né? E isso daí é muito interessante. Quando a gente vê isso, ali fala na literatura que ele cuida daquele jovem, né? Parece que também derrama um azeite, né? Não é isso, irmão Paulo? Se não me falha a memória, se o irmão Paulo lembrar aí, derrama um azeite, paga a estadia de um médico, leva ele até o cavalo, não sei se era cavalo ou camelo, não sei, mas ele leva até a estadia, paga tudo e não quer nada em troca. Só o que ele queria em troca é que o homem tivesse bem, né? Então, assim, é uma coisa assim que na história é muito lindo, cara. Se as pessoas tivessem mais esse espírito no mundo, e embora tenha, eu sei que tem pessoas assim, nem todos são ruins e maus, né? Tem gente que não aguenta ver ninguém ali passando por perrengue que já tá ajudando. Eu vejo muita gente assim também. Mas se o mundo fosse de total assim, cara, seria muito bacana. Ninguém sofreria, né? Ninguém sofreria. Seria pessoas uns ajudando os outros, como diz lá na literatura bíblica, uns levando as cargas uns dos outros. Olá, boa noite a todos. Sou Paulo do canal Entenda Isso. E essa história aí que Jesus conta ali para aquele povo ali que interrogava ele, tentava pegar ele de uma forma, com tradição. Essa história sempre me fascina, ela sempre me deixa muito emocionado, porque é uma história que dá de nós trazer para qualquer época, não é só para aquela época, qualquer época. Hoje a gente veja muitas pessoas que se apoiam, né, muito na religiosidade e acabam desprezando a sua própria família. Eu já vi pessoas, né, que se toca tanto dentro da religiosidade que não tem mais tempo para visitar um parente, não tem mais tempo para acolher uma pessoa necessitada, não tem mais tempo para ouvir qualquer pessoa. Ele está ali cumprindo todas as suas obrigações religiosas. Quando Jesus fala ali que o sacerdote descia e via aquele homem ali caído, semi-morto, ele passa de largo. Talvez ocupado com muitas coisas, muito atarefado, né? Com a sua religião, com a sua religiosidade, que ele talvez não tinha tempo para acolher aquela pessoa que precisava. Também aquele levita, o levita do qual, né, foi escolhido para ser um representante no templo também, passou e se sentiu muito atarefado com as coisas, já fazia muita coisa para Deus. Ele era uma pessoa muito santa. Não precisava fazer mais uma obra de caridade ali, acolhendo aquela pessoa. Hoje a gente veja muitas pessoas fazendo isso. Eu já oro tantas vezes, eu já faço jejum, eu já faço consagração, eu participo da ceia, eu participo daquilo, eu guardo o sábado, eu faço isso, aquilo. Não há necessidade de eu estar estendendo a mão para o necessitado. Porque eu já faço bastante obra divina para Deus. E aí o que Jesus fala ali? Jesus quebra assim aqueles dogmas religiosos que aquelas pessoas tinham e dizendo, aquele samaritano que era o próximo. E imagina, o samaritano era repugnado pelo povo, entendeu?
Mas o sacerdote era adorado, era uma autoridade de Deus. O sacerdote era aquele que representava eles diante de Deus. Era o cara, como diz. Os levitas eram os caras. Mas o samaritano não. O samaritano não tinha nem comunhão. No entanto, aquela mulher lá do poço lá também, não sabeis que os samaritanos não têm comunhão com os... Entendeu? Eles não podiam nem conversar. Então, Jesus ali, ele coloca que aquela discriminação que existia, e hoje em dia existe também, entre o religioso, olha, tu estás sentando à volta dos escarnecedores, porque na Bíblia está escrito em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se senta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho, enfim, dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor de noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiro. Ele cita ali, o Salmo 1 é tão bonito, né? Não se rodeia, mas só que ele esquece que esse preconceito está fazendo com que ele não obedeça à vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é essa. O próprio Jesus, quando se reunia lá com os cobradores de impostos, as pessoas diziam, esse diz ser o Filho de Deus, mas agora ele se assenta com cobradores de impostos, come com pecadores, bebe vinho, ele é um beberrão. Entendeu? Então, há uma discriminação sempre no mundo religioso. Então, você que é religioso, talvez está ouvindo esse vídeo, perceba isso. Eu quero dizer que eu 30 anos praticamente fui religioso. E quando eu estava mais santo, era a vez que eu menos fazia a vontade de Deus. Quando a gente se acha muito santo, a gente se esquece do nosso próximo. Nós se achamos que nós somos autossuficientes diante de Deus. E Deus não quer isso. A gente se separa. E Deus diz, eis que eu envio vocês como pombo, como ovelha no meio de lobo. Seja prudente como as serpentes, mas ágeis. Seja prudente, né? Como a serpente, mas manso como os pombos. Então, muitas vezes, lá na religião, é pregado para se afastar. Mesmo que veja uma pessoa, veja o religioso, ele passa com o seu carrão e vê uma pessoa necessitada, ele diz, isso é um drogado, quer usar para droga, isso é um bêbado, isso é isso. Ele não tem coragem de abraçar um bêbado, que talvez só o que esse bêbado precisava era de um abraço. Ele não tem coragem de chegar num drogado e dizer, meu amigo, eu te amo, tu és precioso diante de Deus. A mesma coisa como a minha vida, Deus amou, Ele te ama também. Então não tem esse amor, não tem o amor de acolher o próximo. Tem gente que se conforma. Minha vida está tranquila, eu estou ganhando bem, eu estou aposentado, estou isso aqui. Que se exploda os outros, não luta pelos direitos de pessoas. Então isso tudo faz parte em amor ao próximo. O amor ao próximo, ele é aquilo que é a vontade de Deus. É a vontade do amor. O amor é isso. O amor, aquele samaritano, ele não tinha nada a ver com aquela pessoa. Ele não precisava parar ali o jumento dele, botar aquela pessoa, levar até ter aquele gasto todo, ainda assumir um compromisso diante daquela hospedagem, dizer, se ele tiver mais algum gasto, quando eu passar aqui de novo, se tiver algum débito aqui, eu o pagarei. Cuida dele. Então, quer dizer, ele assumiu aquela responsabilidade, a responsabilidade até que podia ter sido gerado uma grande dívida, mas mesmo assim ele não se incomodou. Por quê? Porque ele se compadeceu daquela pessoa. É isso que Jesus passou naquele momento, e é o que hoje nós devemos de levar ao nosso coração, deixar de lado a religiosidade, deixar de lado todo esse preconceito, que existe muito preconceito das pessoas. Tanto preconceito no mundo religioso, como no mundo político, como no mundo de cor, raça, pessoas. Todas as pessoas conversam, mas o que Deus quer ver é a atitude de amor. Que as pessoas demonstram amor como esse samaritano demonstrou. Ele demonstrou o amor. O sacerdote talvez falava muito de amor. O sacerdote talvez era o rei da falácia sobre o amor. Os levitas talvez eram o rei da falácia sobre o amor. Mas aquele samaritano talvez nunca falou sobre amor. Mas a ação dele demonstrou o grande amor que ele tem pelo próximo.
É isso que nós devemos tomar, né, em nossas vidas. Amém, queridos? Bruno, e também a situação é sempre um abençoador na tua vida. Sempre a situação é um abençoador. Então, tem muitas pessoas que querem ser abençoada, mas elas não vão buscar o abençoador. E o abençoador é aquele que está necessitado. Então, quando tu faz, com certeza tu receberás em dobro. Tudo aquilo que tu fizer, tu vai receber em dobro. E se tu vai receber em dobro, é porque tu estás sendo abençoado. Então, o abençoador é a necessidade. Então, toda necessidade que existe são abençoadores. Que nem aquela pessoa que estava caída semi-morta, ela foi um abençoador para esse samaritano. Esse samaritano foi muito bem abençoado em estar fazendo esse tipo de atitude. Então, ele acolheu aquela pessoa que estava necessitada, e esse samaritano foi um grande abençoado, a ponto que hoje nós estamos falando dele, né? E vai seguir por muitos anos essa história, né, desse abençoado, né? Que ele foi muito abençoado. Então, no momento que a pessoa estende a mão a uma pessoa, aquela pessoa é um abençoador na sua vida. Você vai ser abençoado. Você nunca acha que aquilo que você está dando para alguém vai ser perda para você. Vai ser sempre ganho, vai ser sempre bênção. Então, é isso que a gente tem que botar na nossa cabeça. Tudo que a gente quiser agir com amor ao nosso próximo, com certeza aquilo vai ser bênção para a nossa vida, vai ser muita paz para a nossa vida, muita tranquilidade. Todo aquele que compartilha, ele dificilmente vai ter depressão, dificilmente vai ter uma vida amargurada, mas toda pessoa egoísta, ela é uma pessoa abençoadora. Então, a pessoa abençoadora, ela é egoísta, ela vive na miséria, às vezes vive no sofrimento, mas quando ela é acolhida por um abençoado, ela vai sair da posição de abençoador e vai ser um abençoado também, porque ela vai começar a ajudar outras pessoas. Então, quando aquela pessoa que está naquela situação, eu creio que essa pessoa que foi acolhida, né, porque foi massacrada por esses bandidos, né, ela começou a ajudar outras pessoas, porque alguém ajudou ela. Então, ela começou a ser uma abençoada também. Então, ela saiu daquela condição ali de miséria, talvez, de sofrimento, né? Então, é isso. Então, quer se tornar uma pessoa abençoada? Ajuda aquele que necessita, porque tu vai ser abençoado. Toda vida tu vai ser, porque Deus não deixa ninguém, né? Aquilo que tu fizer pelo teu próximo, com certeza tu vai ter a tua recompensa diante de Deus. Então, acredita nisso, não se coloca no local do abençoador, porque o local do abençoador sempre é o local de sofrimento, sempre é o local de necessidade, mas se coloca no local de abençoado e transforma essa pessoa abençoadora em um abençoado também. E assim a vida da pessoa vai mudar. Beleza, queridos? Bacana, no Velho Testamento também, quando a gente pega a literatura ali da história bíblica de Davi, né? Davi, segundo a literatura, não podia pegar o pão da preposição, porque, segundo a religião judaica, era errado um rei pegar o pão da preposição. Ele vai lá, rouba o pão da preposição para dar para os soldados que estavam famintos, que vieram da guerra, né? Aí quem é religioso, na época, ia falar o quê? Nossa, cara, você pegou o pão do Senhor, o pão de Deus, cara, da casa do Senhor Altíssimo, né? E ali na literatura mostra que o Criador ali não vê erro algum quando Davi faz tal coisa, né? Por quê? Porque ele estava pautado no amor, ele estava vendo que os soldados estavam famintos, né? E eles precisavam saciar a fome deles, né? Então, você vê que é lindo, assim, essa parte, assim, que ele pega o pão da preposição